Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse grande projeto do QG do Enem, onde você vai ter diariamente uma aula de uma matéria preparatória para a sua prova do Enem, com professores altamente qualificados. Estamos aí na reta final, a prova está chegando e a partir de hoje, faltam 30 dias para a prova. Você vai ter uma aula a cada dia, ok? Eu sou o professor Jairo Teixeira e juntamente com meu colega André Fontinelli estaremos ajudando vocês com a matéria de matemática, com questões, com exemplos, com conteúdos escolhidos, claro, entre aqueles que mais aparecem nas provas do Enem. E para a aula de hoje eu escolhi um assunto que dá mais alta importância. Se você observar nas últimas provas do Enem, esse assunto praticamente esteve presente em todos os anos. Eu estou falando de razão e proporção, especificamente de uma razão bem interessante e bem importante para a sua prova. Eu falo das escalas. Dificilmente esse assunto vai estar fora da sua prova. E é importante você compreender o que é uma escala e para isso a gente vai trazer aqui algumas medidas, algumas experiências para que fique mais interessante para você. Vamos lá no slide? Acompanhe. Bom, primeiro eu queria conceituar o que é uma escala para que você possa compreender a experiência. Escala é uma razão matemática que relaciona uma distância real à sua representação no mapa, maquete ou modelo qualquer. Veja nesse exemplo a maquete de um edifício que foi construída numa escala de 1 para 200. Vamos entender o que é que isso significa. O que significa escala de 1 para 200? Bom, a primeira coisa é que as distâncias reais foram reduzidas 200 vezes. Porque, gente, a ideia é a seguinte: eu quero construir a representação de um edifício. Já pensou se eu fosse construir com as verdadeiras medidas? Não seria possível. Seria construir de novo a obra, não é? Então, para isso, a gente precisa reduzir bastante as medidas do edifício. Quando eu digo que a escala é de 1 para 200, eu estou dizendo que eu estou reduzindo todas as medidas ali 200 vezes, ok? E aí, consequentemente, o que é que isso vai trazer? Acompanhe no slide. Que cada centímetro que eu medir na maquete, eu vou ter a correspondência com 200 centímetros na realidade. Imagine que eu medi lá na maquete um pedacinho ali de 1 centímetro. Isso significa que na realidade aquilo ali mede 200 centímetros, ok? Portanto, uma escala forma uma proporção. Observe, desinho sobre desão, eu estou falando assim numa linguagem bem simples para que você possa compreender, compreender com mais facilidade, é igual a 1 sobre 200, aqui é a nossa escala. Então, o que é que esse numerador representa? A distância medida na maquete, ok? A distância medida na maquete. E o que é que esse desão representa? Representa a distância verdadeira, a distância real lá no prédio. Isso tem que estar acompanhando a razão de 1 para 200. Então, tudo que eu medir na maquete estará para a sua verdadeira medida no prédio, do mesmo jeito como 1 está para 200. E com essa relação aqui, a gente vai conseguir buscar uma medida na maquete para depois calcular quanto ela vale lá na realidade. Então vamos imaginar que a altura dessa maquete, esse Y, esse Y aqui, representando a altura da maquete, vamos imaginar que ele tem aí um valor de, sei lá, 30 centímetros. Então, se Y medir 30 centímetros na maquete, está entendendo, né? 30 centímetros a maquete, beleza. Vamos chamar aqui a nossa proporção. No lugar do desenho, eu coloco 30 centímetros que eu medi na maquete. E aí, para eu saber qual é a verdadeira altura desse prédio, é só eu aplicar aqui a propriedade das proporções. Vamos recordar, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho que D vezes 1, que é D, é igual a 30 vezes 200, que dá
6.000. Portanto, a distância é de 6.000 centímetros, o que corresponde a 60 metros. Bom, esse é o primeiro exemplo para você entender o conceito do que é escala. Mas eu queria trazer para vocês uma coisa mais interessante, que a gente pudesse medir aqui, ao vivo, uma distância na régua, né, no mapa, e assim a gente calcular quanto é essa distância de verdade. Vamos lá? Veja como vai ser interessante. Olha aí o exemplo. Observe que o mapa abaixo foi construído na escala de 1 para 21 milhões. Calcule a distância entre Lisboa e Londres. Um detalhe, gente, vê. Quanto maior for o que a gente está representando lá na realidade, maior tem que ser o denominador da escala. Claro, porque, imagine, você reduzir a altura de um edifício é uma coisa, e você reduzir a distância entre uma cidade e a outra é outra coisa, não é? Na distância entre uma cidade e outra, cada centímetro no mapa tem que valer muitos centímetros na realidade. Senão você não consegue reduzir a ponto de colocar no mapa. Entendeu? Por isso que essa escala aí, o denominador está tão grande, 21 milhões. Consequentemente, a escala fica menor. 1 sobre 21 milhões é uma escala bem pequena, porque o denominador é muito maior. Ok? Vamos lá no mapa? Acompanhe. Veja. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é medir a distância com uma régua. Para isso, eu trouxe aqui uma régua e a gente vai agora fazer essa medição. Vamos lá? Pegar aqui a régua, botar o 0 em Lisboa e vou botar aqui a outra ponta em Londres. Vamos ver? Tá aproximadamente, não precisa tanta precisão, 9 centímetros. Pronto, 9 centímetros é a medida que a gente conseguiu aqui no mapa. Muito bem, a nossa escala, 1 para 21 milhões. Cada 1 centímetro corresponde a 21 milhões. Vamos chamar a nossa proporção, não é? Dzinho sobre dzão é 1 sobre 21 milhões. Qual foi o dzinho que a gente mediu no mapa? 9 centímetros. Então, no lugar de dzinho, coloquemos aí o 9. Não é? O dzinho vale, portanto, 9. E para encontrar a distância real, que eu estou aqui chamando de dzão, não é? É só a gente multiplicar o produto dos meios, é igual ao produto dos extremos, e assim a gente vai encontrar que essa distância real é de 189 milhões de centímetros. Ok? Mas é claro que ninguém vai apresentar a distância das duas cidades em centímetros, obviamente. A gente precisa transformar isso aí para quilômetros. Por isso eu trouxe aqui, como uma forma da gente revisar o sistema métrico de medidas, a escala. Não é? Você deve lembrar os múltiplos e submúltiplos do metro. Aqui estão quilômetro, hectômetro, decâmetro, aí vem o metro, e os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Veja como é super fácil a gente transformar de centímetro para quilômetro. Eu estou aqui em centímetro e quero passar para quilômetros. Quantas casas eu preciso voltar até chegar em quilômetro? Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5. O que significa que eu teria que dividir por 10 5 vezes. Ou seja, eu vou perder aqui 1 0, 2, 3, 4 e 5. E vai restar aqui somente 1.890. Essa é, portanto, a distância em quilômetros entre Lisboa e Londres. Ok? Tá aí então para você, escala. Um assunto da mais alta importância e que muito provavelmente vai estar na sua prova. Aquele abraço para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Não se esqueça, amanhã tem mais uma aula do projeto QG do Enem para você.